escuta falar de SAF no São Paulo, até 2, 3 meses atrás, era uma visão, não, tem que ser. O São Paulo tem que ser SAF, tem que resolver a parada, porque do jeito que está não funciona, então SAF é o caminho. Aí começaram a estourar alguns modelos de SAF aí com um monte de porcaria rolando, especificamente o Vários Botafogo. problemas. Vários. Né? A gente já tinha o Vasco, Figueirense e tal, mas agora o do Botafogo é o mais relevante, assim, né? Que tá dando muito errado. E aí já um monte de gente falou assim: não, SAF não, de jeito nenhum, nenhuma possibilidade. Mas não dá para ser o 880. Tem modelos bons de SAF, tem modelos bons associativos também, né? O que você pensa disso, Ju? Você acha que essa história toda da discussão do São Paulo Day, que não vou entrar no mérito do Diego Fernandes ou se é o cara para isso, se as pessoas acham charlatão ou sério, não quero focar nesse ponto. Mas esse debate de profissionalização de SAF, de modelos, você acha que pelo menos assim não cabe a discussão? Como é que você enxerga tudo isso? Cara, cabe, e eu já bati algumas vezes nessa tecla, né? A SAF, você tem que estudar o modelo da SAF. Qual que é a origem, o que está bancando, qual que é realmente o tipo. Por exemplo, o Grupo City no Bahia. É um modelo diferente de SAF, pensando ali numa facilitação de transferência de atletas, no investimento de melhoria de infraestrutura do Bahia, diferente do que foi o Botafogo, diferente do que é o Vasco, diferente do que a gente vê no Atlético Mineiro. Eu sou a favor, desde que seja benéfico para o São Paulo, né? Principalmente benéfico para o São Paulo. Da forma que foi o Botafogo, por exemplo, que foi um dono com não sei quantos times na mão, que saiu fazendo loucura, imediatismo. Pô, a torcida ficou feliz pra caramba em 2024. E agora? Tá como? O clube quase inexistindo, envolvido num bolo sem fim. Então, tem que a SAF tem que ser muito bem estudada. A gente vê uma movimentação do Corinthians sobre a SAFiel, que é um outro tipo de modelo, que não pertence a uma pessoa e que é uma boa movimentação. Você pega como se fosse ali compra de cotas, né, de investimentos, tal, que envolve o torcedor. Poxa, uma baita sacada, uma baita sacada. Não concentra o poder na mão de uma pessoa, existe ali uma elegia. Ixi, palavra difícil. Tem que ter um critério para você ser eleito. Eu acho isso muito interessante. Mas acho que a principal barreira no São Paulo é o próprio São Paulo, né? O próprio estatuto, as próprias pessoas que estão lá que não querem o bem da instituição e são cabeça totalmente fechada para se discutir algo diferente do que se é feito desde que o São Paulo existe como clube. Só que hoje a gente caminha para falta de soluções. O São Paulo vai tirar dinheiro de onde para pagar todas essas dívidas com a situação econômica mundial, não é só do Brasil, do jeito que está, os juros extremamente abusivos, vai ficar toda hora queimando jovens e jovens da base, sendo que você não tem um controle, uma gestão que dá conta. Então, são dois caminhos. Ou você busca, de fato, uma empresa que vai gerenciar esse clube como uma empresa, que deveria ser, porque o São Paulo é uma empresa, o Palmeiras é uma empresa, todos eles são empresas com fins diferentes, ou então você continua no modelo que você está, mas você faz uma mudança, então, do modelo gerencial daquele clube. Tá, então agora o CEO do clube, o presidente do clube, tem que ser alguém com experiência, tem que ser alguém que já cuidou de fato de tais negócios. Não dá para a pessoa que é sócio vitalício chegar lá e se candidatar, sendo que a maioria, se não todos os presidentes que o São Paulo teve, foram advogados. Me desculpa, um advogado ele é excelente em defender direitos, saber de trabalhista, saber as brechas que a lei tem para você poder se blindar, ter uma vantagem dentro do que a lei te proporciona, mas sobre gerenciamento de empresa, é melhor você ter um empresário ou você ter um advogado? Ou, de repente, você ter, então, um grupo formado por empresários com bons advogados para instruir essa tomada de decisão. Mas é tão complicado, né? Porque, assim, não basta o que o torcedor quer. As coisas muito dificilmente vão mudar. E para mudar, a gente fala de quantos anos? É o papo que eu trouxe ontem, né? Assim, algumas pessoas até
me xingaram um pouquinho no chat por falar um pouquinho mais realista, né? De falar assim, pô, São Paulo tem que ganhar a Sul-Americana. Tá, você quer todo ano tentar disputar um título e todo ano perder e continuar nessas dívidas e nessa pressão? Ou você quer encarar a realidade e ter um fechamento com uma direção do clube e falar assim, beleza, 4 anos sem ganhar nada, sem disputar nada, mas vamos zerar a dívida e vamos começar do zero, igual foi o Flamengo. Tô fechadíssima, 4 anos sem ganhar nada. Prefiro que meu time seja saudável do que todo ano ficar esperançosa que vai ser fora da curva e magicamente algo vai acontecer no nosso ano e fogos e fingir que nada está acontecendo. Porque assim, tudo e qualquer coisa que a gente falar do São Paulo hoje vai parecer utopia também, né, Beto? Porque a realidade que a gente vê, assim, é um bando de conselheiro lá que os caras estão preocupados com carteirinha, com a sauna, se a piscina tá legal, da carteirada lá na padaria, porque a diretora adjunto da sinuca, e é fogo, né? Mas assim, eu acho que assim, tem que se levantar pelo menos o debate para falar sobre isso. E assim, muita gente, eu estou vendo uma polarização que não tem que ter nesse assunto. Por isso que eu estou trazendo essa pergunta aqui também para você opinar. Porque assim, se a gente for só opinar porque, mas eu não gosto de fulano ou beltrano, você não está vendo a causa do problema mesmo, uma solução para o problema. Você está analisando pessoas ali, né? Agora, o São Paulo ele precisa escolher um caminho. Se ele ficar no modelo associativo que ele tem, ele precisa fazer uma limpeza urgente. Ele precisa limpar um monte de corrupto, um monte de coisa errada, falta de processo, compliance, muita coisa ali. E é uma mudança tão brusca quanto virar SAF, em termos de esforço. Se ele optar por um lado SAF, se profissionalizar, virar uma empresa e tal, você vai comprar outras brigas. A gente tem aqui exemplos muito próximos onde o associativo tem dado mais certo, que Palmeiras e Flamengo, basicamente. O Palmeiras, porque teve alguém que conseguiu lá, que foi o Paulo Nobre, né, que conseguiu emprestar dinheiro a juros baixos, conseguiu organizar o caixa do Palmeiras e tal, mas o Palmeiras também tem o seu mérito, diferente da época da Parmalat, que conseguiu também investir em infraestrutura, categoria de base, tem um estádio, né, com a W Torre e tal, mas tem um estádio moderno, tem um monte de coisa aí, né, que não fez no passado. Então é mais sustentável. E aí você tem o Flamengo, que também arrumou o caixa, teve alguns aportes, teve umas vendas bilionárias, né? Vinícius Júnior, Paquetá, caramba, agora eu tô rolando Paquetá de novo, mas tem tudo isso. Só que assim, são os exemplos mais próximos que deram certo. E você tem SAFs de diversos modelos diferentes também, né? Qual que é o pensamento seu, Beto, sobre isso? Porque esse debate aí todo, eu acho que é muito perigoso ficar só no 880. Ou é SAF, porque eu vou vender a alma do meu clube, ou é associativo e vai ficar do jeito que tá, porque tá cheio de ladrão e não vai mudar nunca. Eu acho que é mais que isso, né? Então, eu acho que é muito complicado, assim, todo mundo vai falar isso, todo mundo que estudou um pouquinho, que leu um pouquinho sobre os benefícios, os bônus e os ônus do clube virar uma SAF, sabe que não é legal, não é legal, tá? Acho que, sim, a melhor maneira é fazer como o Flamengo fez, todo mundo sabe disso. Só que a gente consegue fazer? Você consegue imaginar que a direção do São Paulo, que a gente está vendo aí, né, esse grupo político que comanda São Paulo, está há mais de 10 anos, que é tudo farinha do mesmo saco. A gente consegue imaginar que eles vão fazer alguma coisa? Se a gente acabou de discutir aqui do presidente que entrou só para não vou fazer aqui, já entrou falando que não estava sem saber nada, que era o vice-presidente e não sabia nada. Entrou falando, não, a gente só vai encerrar aqui, já começou a fazer um monte de coisa, mandou técnico embora, já mexeu nisso, mexeu aquilo, agora já tá falando que é reeleição. Você consegue acreditar que essa galera vai conseguir mudar o São Paulo? Eu acho difícil. Se eu sou a favor da SAF, eu por mim não, eu gostaria que a associação se ajustasse ali, o modelo se ajustasse, mas e gerasse frutos. Mas outro ponto também que eu só consigo imaginar a saída né, desvincular o clube com o clube social, com o clube com o futebol. Essa
desvinculação só aconteceria, acho que num modelo de SAF, e principalmente a gestão. Não, mas lógico, não é qualquer modelo de SAF. Se viesse um John Textor 2.0 falando, vou jogar 2 bilhões no São Paulo, eu não quero. Aí não, deixa aí, nós vamos continuar protestando. Beleza. Agora, no modelo assim assado, explicado bonitinho para o torcedor entender como é que vai funcionar, a gente começar a entender os benefícios, porque, por exemplo, Fidic chegou, a gente viu, começou a achar meio estranho, não conquistou de uma vez. Aí quando a gente vai entendendo, aí com mais calma você vai entendendo o que seria esse Fidic, você fala, mano, a venda de Cotia, a gente para pensar hoje, né, quando chegou como uma solução, falando, não, mas é impossível. Então tudo tem que ser conversado, questionado, tentar entender se é viável ou não, se esse modelo é bom ou não. Porque assim, a SAF não quer dizer que a gente vira a SAF, o São Paulo vai estar salvo. Não. Isso pode acontecer o que aconteceu com o Botafogo. Mas também permanecer de como está, eu acho mais difícil. A gente está falando do São Paulo que em 2, 3 anos aumentou sua dívida em 200, 300 milhões. Mas eu acho que ainda dá. O São Paulo, assim como o Corinthians, como o Flamengo, como o Palmeiras, é um time que tem arrecadação. Entendeu? A gente tem uma dívida na casa aí do seu bilhão de reais, mas a gente também conseguiu ter um ano com 1 bilhão de arrecadação. Então, eu acho que os caminhos tem. Só que você para pensar que em 2, 3 anos a nossa dívida está aumentando 400 milhões que seja, como é que vai estar daqui a 5 anos? Porque a gente chegou na casa de 1 bilhão de arrecadação, mas levou quanto tempo? A gente levou, né, 90 e poucos anos para chegar nesse nível de arrecadação. Então, assim, a conta não fecha. Então, se manter do jeito que tá, eu acho que o caminho é bem ruim. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar a SAF de qualquer maneira, né? Não, total. Muita gente está opinando aqui, né, no chat, né, o Rô Silva, SAF tem que ser estilo Bayern de Munique, né, como o user aqui também manda. A gente tem um vídeo no canal, né, sempre falo para vocês darem uma lida ali, modelos de SAF, que são vários, né. Esse modelo mais comum no Brasil, que é o do John Textor, ele é o mais arriscado de todos, por isso que deu ruim lá, né? Mas você tem o do City. O do City também tem um problema, que é o grupo de fora chegar aqui e falar assim, bom, então vamos explorar, tipo os portugueses nos índios aqui, quando descobriram a América, né? Vamos extrair tudo que tem de riqueza e tal e levar lá para fora, e aí depois, quando esgotar tudo, a gente vende. Isso também não pode acontecer. Então, mas, por exemplo, o do Bayer, eu acho que é um melhor modelo. O problema é que não pode, não dá. Porque... Então, tem que mudar estatuto. Tem que mudar tudo, estatuto, né? Entendeu? Isso que é o grande dilema, entendeu? Porque o modelo que a gente acha o melhor não é possível por conta do estatuto. Então, mas aí como é que a gente vai conseguir mudar o estatuto, entendeu? Isso que é uma loucura, difícil pra caramba. Exato. Fala, Vinícius, o que você acha da história do Rafael ser nota 6? Cara, eu não quero ficar aqui falando de Barolo, fazendo essas coisas. Todo mundo me manda, comenta do que o Barolo acha do Rafael, fazer essas coisas. Cara, é a opinião dele. O Barolo aí é o maior streamer aí que tem sobre mídia do São Paulo. O cara tem um alcance muito grande. Tem uma galera aí que parece que, sim, parece seita também, que fica em cima. Eu não tô aqui para ficar falando do Barolo, meu ponto não é engajar pra porra nenhuma. Eu podia aqui ficar tentando gerar coisa, para gerar engajamento. Aí vem gente para cá, vem gente para lá, faz essas coisas. Tô nem aí para isso. É a opinião do Barolo. Eu não acho o Rafael um goleiro. Eu acho, se você perguntasse para mim, Zanquete, você acha que a nota do Rafael é o quê? Para mim, cara, a nota do Rafael é 7,5. E ele tem dias de 5, tem dias de 9, tem dias de 8, mas o Rafael, para mim, é 7,5. Por que 7,5? Porque ele não é 100% com os pés, porque o Rafael não sabe sair em bolas do gol, e por Rafael é péssimo pegador de pênaltis. Então eu não consigo colocar o Rafael num patamar acima. O Rafael, se ele fosse pegador de pênalti, já botava ele a 8,5. Porque o goleiro pegador de pênalti, ele se eleva muito. Decide mata-mata. Se o Rafael soubesse sair do gol, eu já botava ele, se o Rafael fosse tipo o Rossi do Flamengo, vamos lá, que eu acho que talvez seja o melhor goleiro brasileiro que joga no futebol brasileiro hoje. O Rossi joga bem com os dois pés. O Rossi pega pênalti. O Rossi sai em todas as bolas na área. O Rossi, para mim, talvez seja um goleiro nota 9.
Esse é o ponto das coisas. O Hugo Souza do Corinthians não sabe jogar com os pés, sabe sair com a bola aérea e sabe pegar pênalti, mas é pior goleiro do que o Rafael, na minha opinião. Então, para mim, o Hugo Souza, eu não troco pelo Rafael. Ah, mas na hora do pênalti faz diferença. Faz, mas ele como goleiro, ele é horroroso. Eu acho ele horroroso como goleiro. Horroroso. E ele se acha. Então, estou falando para vocês sobre determinados exemplos de goleiros. Eu queria que o Rafael fosse um goleiro que soubesse jogar com os pés, pegasse pênalti, saísse nas bolas aéreas e ainda fosse o bom goleiro que ele é quando ele está debaixo das traves. O Rafael tem mais um detalhe que eu nem gosto de repetir muito, mas que eu já ouvi isso de vários scouts, porque eu tenho amigos de outros clubes, que os caras falam, os scouts de performance dos outros clubes mandam sempre os jogadores chutarem bola rasteira. O Rafael, pode prestar atenção, a maioria dos gols que o Palmeiras faz do São Paulo é de chute rasteiro. Os caras nem chutam bola alta pro Rafael. Não chuta. Porque o Rafael tem deficiência de pegar a bola rasteira. Então, pode prestar atenção. Ele tem uma dificuldade de bolas rasteiras. Ah, mas as bolas que ele toma são indefensáveis. Não são, não. Não são, não. Tá? Não são, não. O Fábio do Fluminense, que é um goleiro que já tem uma idade alta, mas muitas vezes você vê o Fábio fazendo jogos mais consistentes. Ele não é um craque com os pés, acho que talvez seja o maior gap dele, mas ele é ótimo pegador de pênaltis. Ele é um goleiro mais ou menos na hora de saída de bola, ele não é tão bom como, por exemplo, é o Rossi, mas ele é um cara que ainda sai numa bola ou outra. Mas ele pega muitas bolas debaixo da trave que eu não vejo o Rafael pegar, por exemplo. Então, assim, não estou aqui para fazer uma crítica para o Rafael. Eu gosto dele, acho que é um cara de grupo, acho que é um cara que deu certo. A gente sofreu muito com goleiros ao longo de muito tempo. Eu acho injusto também ficar dando porrada no Rafael. Acho que a gente poderia ter goleiros melhores, porque a gente está falando do São Paulo, de Ceni, Gilmar, Zete, e aí a gente acabou nivelando muito para baixo. Mas o Rafael é um bom goleiro. É um goleiro de bom para muito bom. O problema do Rafael é que para São Paulo a gente está acostumado a ter, historicamente, goleiros excepcionais. E ele não é um goleiro excepcional. Não é mesmo. Essa é a grande diferença das coisas. Ele é um goleiro bom, salva muitas vezes, mas também falha muito, tem inconsistência, não é um goleiro de mata-mata, não sai em bola aérea. Isso toda vez que ele ainda tenta sair, ele erra. E isso decide jogo, gente. Quando você tem um time que é muito bom em bola aérea, tem muitos cabeceadores, o Rossi pode prestar atenção. O cara não consegue cruzar a bola nele. Olha o São Paulo contra o Palmeiras, cruzou, sei lá, 15 bolas na área, tava tudo na mão do Carlos Miguel. Porra, sabe? É isso que eu falo para vocês. Então, às vezes, eu sinto falta um pouquinho disso. Mas o Rafael é um goleiro de bom para muito bom. Só que às vezes ele tem lampejo de 5, como às vezes ele tem lampejo de 9. Na final da Supercopa, o Rafael teve 10. Mas quantas outras vezes o Rafael teve isso em cobrança de pênalti? Em, sei lá, 15 cobranças de pênalti que ele estava no São Paulo, nem sei quantas tem agora de cabeça. O Rafael toma gol e praticamente todas elas saem antes. Os caras antecipam muito ele. E você vê na imagem que o Rafael ele já se desloca antes, deixando essas coisas. Entendeu, Kieran Snap? Sem entrar em polêmica com o Barô, cada um tem sua opinião. Eu acho que ele não é goleiro nota 6. Acho que virou até um jargão lá, uma piada, pelo que eu vi lá, às vezes, quando as pessoas me mandam para comentar. Eu não acho que seja nesse nível de exagero que ele tem, mas, ao mesmo tempo, o Rafael ele tem as suas limitações, sim. Ele decidiu na Copa do Brasil e na Supercopa contra o Palmeiras. Sim, demos 2 exemplos, mas também temos aqui muitos de que ele não decidiu. Você vê, o Rossi, isso, eu vou insistir no Rossi, porque a diferença que ele faz. Quantos jogos o Flamengo foi uma bosta e o Rossi decidiu pro Flamengo? Porque pegou pênalti, e toda cobrança de pênalti o cara pega 1 ou 2, cara. Impressionante. Como o Cássio era no Corinthians antes, entende? Eu acho que goleiro de time grande que quer ser campeão é igual o goleiro do Brasil na Copa. O goleiro do Brasil na Copa tem que ser pegador de pênalti. Ah, mas o goleiro tem que ser bom, tem que ser não sei o quê. Meu filho, vai pra Copa sem goleiro pegador de pênalti, você tá fudido. Você tá fudido. Você tem que ter um goleiro pegador de pênalti ali. Então, contar. O que aconteceu semana passada que o Mike deu uma dor de cabeça aí? Teve até notícias falando que ele foi embora mais cedo, ou teve gente que falou que ele só foi até o carro. Aí teve toda
uma bateção de cabeça aí com relação ao Mike. Eu já volto para falar o que o Roger falou sobre ele. Sobre o Mike, né? Muito tem se especulado aí sobre os motivos do Mike não estar sendo mais utilizado pelo Roger Machado. O Ale vai trazer um pouco mais de detalhes, mas basicamente são questões físicas e táticas. O Roger quer que o Mike ele se disponibilize mais na parte física, que ele coma a grama, podemos dizer assim. Na visão do Roger, o Mike ainda está um pouco abaixo dos demais atletas em termos de entrega física e também até de questões táticas. Até teve um papo, logo depois da partida entre Atlético Mineiro e São Paulo, onde o Roger vai conversar com o Mike para entender do que o Mike achou do jogo, e o Mike focou muito na parte técnica, e o Roger explicou para ele, tudo bem a parte técnica, tem dia que você não vai estar legal, tem dia que você não vai estar bem tecnicamente, acontece, eu fui jogador, eu fui lateral, eu sei que isso acontece. Mas na parte de física, entrega e de disciplina tática, isso é inegociável. Então são algumas questões aí que o Roger tem trabalhado com o Mike, né, Ale? Isso. O Roger, inclusive, brincou, né? O Roger, se manter muito naquele tatiquês, né? No rogerês, talvez, no machadês. Ele foi mais nosso papo, assim, um papo mais solto, mais descontraído. Ele falou, eu sou da posição. Eu tinha que subir e descer ali umas 20 vezes. O Roger brincou ali, falou, tinha que fazer uns 20 carretos ali, pra cima e pra baixo. Então ele falou, eu queria ver essa movimentação, eu quero ver esse tipo de movimentação, né, do jogador. Ele falou, noites tecnicamente ruins vão acontecer. Ele falou, ele perguntou, né, justamente depois do jogo contra o Atlético Mineiro, falou, e aí, Mike, tal, não sei o quê. Não gostei, professor. Ele falou, não, isso pra mim não é o problema se acertou, se errou passe, enfim, essa questão do cruzamento e tal. Isso a gente vai fazendo o refino. É a disposição, né? E a gente sabe que o Mike, ele, digamos, é um garoto jovem, tá ainda se acostumando com a vida de um atleta profissional e as tentações que isso traz, né? Então, muito se falou aí sobre a questão de indisciplina do Mike, etc e tal. Não foi abordado isso no nosso papo, isso ele não trouxe. Mas, como eu falei antes, teve essa questão aí na semana passada, que ele foi flagrado ali por um dos repórteres, né, o nosso companheiro Éder Traschini, indo até o seu carro. Aí teve uma confusão, aí o São Paulo fala que ele não saiu do CT, o Éder falou que ele saiu do CT com o carro, enfim, ficou meio que o dito pelo não dito. O fato é que o pessoal do São Paulo está preocupado com a questão disciplinar do Mike, porque ele é um garoto muito novo, né? Então, para que ele não se torne um Luan ou um Arboleda no final das contas, né, em última instância, né? Então, é um cara que precisa se dedicar mais, se mostrar mais que está querendo se tornar um profissional. Até o Roger, né, no nosso papo, não falando especificamente dele, mas acho que dá para a gente usar essa alusão, que ele falou assim, tem 3 tipos de pessoas que sentam no vestiário. Tem o boleiro, tem o jogador e tem o atleta. O boleiro é aquele cara lá que só joga a bola para aparecer para fora, né? Ou seja, para ganhar dinheiro, para pegar mulher, enfim, para isso. O cara não é necessariamente não faz aquilo por gosto, por vocação. Tem o jogador, que às vezes ele é boleiro e às vezes é atleta, né? Às vezes ele fica nessa dicotomia aí desses dois mundos, né? Se tá mais preocupado com a sua carreira ou se com as distrações que a fama traz. E tem o atleta, que é aquele cara obstinado, aquele cara que, né, que se dedica praticamente de forma exclusiva ao seu ofício. Ele brincando ali, falando que, por exemplo, ele vê o Moreira com essa disposição, uma disposição de atleta. Voltou, tá querendo jogar, tá se esforçando. Eu acho que ele tá querendo ver esse tipo de esforço, inclusive nos garotos. E nesse ponto, eu vejo o Roger como um cara muito preocupado, né? Ele falou de vários detalhes, né? No vídeo que eu soltei ontem, vocês podem até pegar os exemplos, mas várias coisas assim, que é aquele olhar, né, Maurício, de alguém que realmente está preocupado. Que é tipo aquela pegada do Tele Santana, que ficava lá com o Macedo, ou ficava pegando no pé do Cafu para ele cruzar direito, etc e tal. Então é aquela coisa, assim, olhando pro pé do garoto e falando assim, não, essa chuteira tá muito larga, sabe? Então aqueles macetes, aqueles caminhos, né? Aquela sensibilidade de quem jogou bola, né? E de quem tem também, começou jogando, né? Ele brincou, falou que na final da Libertadores lá, que ele jogou pelo Grêmio, ele tinha 19 anos. E ele falou o seguinte, a minha referência era o Luiz Carlos Goiano. Se o Goiano tivesse ali tranquilo, ele tava tranquilo. Mas se o Luiz Carlos Goiano tivesse cagado ali de medo ali, ele falou que ia se cagar no meio. Então também ele tem feito isso com jogadores assim de veteranos, experientes, com a molecada. Principalmente, ele falou do Luca, né? A gente falou, o Lucas não acertou nada. Mas, bota ele ali do lado do Caleri, do Luciano, ele vai pegando essa confiança, né? Então, nesse ponto, eu fico muito seguro da escolha do Roger
do Roger como treinador. Parece ser um cara muito mais próximo dos atletas e, de um certo ponto, dos mais jovens, né? Preocupado com essa formação dos jovens, né, Xará? É isso, ele tem pegado um pouquinho no pé, mas no bom sentido, de alguns garotos, né? Inclusive, por exemplo, do que eu tenho de informação, recentemente ele pegou um material do Rian Francisco também para poder analisar, para poder entender como é que está o Rian Francisco, as características, tudo. Ele faz o nome que ele usou é curioso, ele fala da entrevista individual, que ele chama o atleta para conversar, para trocar um papo, para entender do atleta como ele se sente e tudo. Tá, ele pergunta também coisas fora do campo, pô, como é que tá a alimentação, como é que tá a vida fora, como é que tá a família, sua família é daqui, sua família tá onde? Então ele tenta realmente pegar um pouquinho mais essa aproximação, principalmente dos garotos mais jovens. Ele tenta ser um pouquinho dessa referência, porque ele sabe, ele foi garoto. E o Roger, ele jogou muito cedo, num período onde era mais complexo, né? Ele rapidamente foi jogado numa fogueira e muito garoto. Então ele tem essa preocupação com os jovens, muito porque ele também já viveu isso. Então é natural ele chamar o Pedro Ferreira, o famoso Bob, né? Chamar o Bob para conversar, ele gosta disso, chama o TT, tanto é que essa aproximação que ele teve com o TT entra também num cunho pessoal. Então ele é um cara que tem tentado ao máximo ali chamar os garotos para si. O Osório, por exemplo, também é um garoto que ele tem tentado trabalhar agora. Então ele está tentando tomar o máximo de cuidado possível e está dando essa atenção para os jovens jogadores. A história de Reinaldo com o São Paulo parece longe de um ponto final, ao menos no campo emocional. Em entrevista recente, o atual lateral esquerdo do Mirassol não escondeu que sua ligação com o clube do Morumbi transcende as 4 linhas. O jogador, que defendeu o tricolor por quase 10 anos, reafirmou ser um torcedor fervoroso, mantendo acesa a chama de uma das relações mais duradouras do futebol brasileiro recente. Mesmo vestindo outras cores em 2026, Reinaldo mantém uma rotina de acompanhamento rigoroso do clube. O atleta revelou que não perde um jogo sequer do São Paulo, monitorando o desempenho dos ex-companheiros e do técnico Roger Machado. O São Paulo mora no meu coração, declarou, enfatizando que o amor pelo clube influencia até sua rotina familiar, já que faz questão de estar conectado ao dia a dia tricolor. O São Paulo novamente veio a frustrar os planos do milionário Flamengo, que tinha interesse em contar com um jogador argentino. Mas o tricolor resolveu priorizar o negócio e competir pelo atleta, consequentemente ganhando a preferência e prioridade do jogador. Ainda sem dinheiro e endividado, o tricolor age nos bastidores para seguir com o elenco fortalecido no decorrer dos próximos anos, e para que isso aconteça, deve firmar novos negócios nos próximos dias. Com isso, o Flamengo perdeu na prioridade por Caleri. O clube carioca tinha interesse na contratação do jogador, que está próximo do fim do vínculo contratual com o tricolor. A equipe carioca queria entrar no negócio e contratar o jogador sem pagar nenhum único real, mas Caleri afirma querer permanecer no soberano. Com isso, o tricolor avançou na negociação de renovação contratual com Caleri, camisa 9 e capitão do time. Segundo informou o portal UOL, as conversas estão avançadas e o novo vínculo deve ter validade até 2028, com uma cláusula de extensão automática até 2029, condicionada ao cumprimento de metas. Com isso, Caleri deve ficar no tricolor ainda nos próximos anos, anulando a possibilidade de defender o Flamengo. E aí, torcedor, você considera Caleri um ídolo do tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. O ex-jogador do São Paulo, Lucas Ferreira, o Ferreirão, entrou no radar do Corinthians, mas a negociação não avançou. A situação atual dele no clube ucraniano também chama atenção, já que vive um momento ruim e abaixo do esperado. Movimentações como essa mostram como jogadores com passagem por clubes grandes continuam sendo observados no mercado brasileiro, mesmo quando atravessam fase irregular no exterior. No caso do São Paulo, o assunto também reacende a memória do torcedor sobre atletas que passam pelo clube e depois seguem carreira fora do país. E fica a pergunta, neste momento em que estar em baixa no seu atual clube e levando em conta o fato de que o tricolor não pode fazer grandes contratações, Ferreirão valeria ser tentado por empréstimo? Deixe a sua opinião nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.